Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Jogo Limpo TV. Seja bem-vindo, você que gosta de futebol. Vamos bater papo a partir de agora sobre hoje um tema bem interessante que é a instabilidade dos treinadores no futebol brasileiro. Deixa eu dar um salve aqui para começar ao Mário. Alô, Mário! Técnico brasileiro é profissão perigo ou não é tão arriscado assim? É bastante arriscado, viu, rapaz? Porque o Campeonato Brasileiro é uma máquina de triturar técnicos. A gente vai ver isso mais pra frente. É bastante arriscado. Para alguns, acaba sendo vantajoso, mas para outros, não. A gente vai explicar isso mais pra frente. Ô, meu caro Gaspar, daqui a pouco você vai passar a lista aí. É grande a lista de mudanças entre os treinadores brasileiros, e isso só levando em consideração a Série A desse ano. Enio, é assustador a roleta dos técnicos brasileiros. Nós estamos aí na 14ª rodada, são 12 técnicos demitidos. 12. É, E tem um aí de um time grandão que está ameaçadíssimo. que está no radar. A gente está começando aqui no oferecimento da Salve a Saúde Corporativa Planos. Atenção, planos de telemedicina. Nesse número que eu vou te falar aqui, ó, 011 93379 9534. É verdade que você fez uma assinatura lá na Salve? Fiz uma assinatura. E aí? Enio. Me Cara, conta aí. o plano é fantástico, cara. O valor R$ 59,90. Só? Só R$ 59,90. Eu tenho consultas livres. Além de ter consultas médicas, eu tenho um apoio nutricional como nutricionista e um apoio psicólogo como psicólogo. O que você está esperando? Salvia! Faça como o Gaspar. Quem está com a gente também é Demanda Leads, mídia digital, 011 99196 8339. Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é camisa. Primeiro mostra a pretinha aqui, ó, do Jogo Limpo TV. Quer ganhar? Faz inscrição no Jogo Limpo TV, procura lá no YouTube, segue a gente também no TikTok, no Instagram, você está sempre concorrendo. Tem essa laranja aqui também do Gaspar. Olha que Galera, bonito, né? olha que manto bonito, essas camisas. Vamos lá, segue a gente, clica o sininho, se inscreve no canal. Ó, Ela pode ser sua. e se quiser, tem E caneca tem a também. caneca, hein? Tem a caneca aqui, ó. Ah, esse remedinho aqui é bom demais, hein? É isso aí. Gente, para começar, o meu caro Mário, Dorival Júnior, que acabou de deixar a seleção brasileira, técnico consagrado. Se a gente for listar aí os top, sei lá, 5 do Brasil, eu acho que em qualquer lista vai entrar o Dorival Júnior pelo trabalho recente que ele fez no futebol brasileiro. Parece que ele está prestigiado no Corinthians. Inclusive, e o próximo desafio dele é duríssimo, contra o líder Cruzeiro, na quarta-feira, em São Paulo. Por quê que um cara com esse patamar se vê ameaçado? Mal começou o campeonato, a gente não é nem na metade do Campeonato Brasileiro. Bom, primeira coisa, quando a diretoria fala que o técnico está prestigiado, é porque ele está quase para cair. É verdade. Segunda coisa, eu acho que falta aos clubes fazer uma análise mais aprofundada dos técnicos e também falta aos técnicos fazer uma análise mais aprofundada dos clubes. Então, se a gente for pegar o que aconteceu com o Corinthians agora no começo do ano, o Corinthians foi campeão paulista, ganhou a final do Palmeiras, que está entre os 3 melhores times do Brasil. E por que, então, que o Ramon Dias caiu, né? Dizem que ele teve um problema com o Depay e tal, enfim. Mas um técnico ganha um campeonato paulista, que é o campeonato mais difícil que tem dos estaduais. E como o prêmio ele é demitido, a coisa já não está tão certa assim. E ao contratar o Dorival, o Corinthians tinha que ter visto se o Dorival tinha o perfil do Corinthians. E o Dorival também tinha que ter feito a mesma análise. E o Dorival está pegando uma bucha quente aí, que o Corinthians... Se você não olhar a escalação do Corinthians no jogo de sábado, rapaz, difícil a escalação do Corinthians no jogo de sábado, entendeu? Jogadores jogando improvisado, em posições e tal. Então, é complicado. O Dorival, na minha opinião... Deixa eu te interromper. O quanto que o peso de um clássico, no caso uma derrota no clássico, que foi o caso do Corinthians, pesa nessa balança na hora de prestigiar o treinador? Muito, muito. O Corinthians aliás, o majestoso São Paulo e Corinthians é um dos jogos que mais demite técnicos no Brasil. O Corinthians já teve não sei quantos técnicos demitidos aí porque perdeu para o São Paulo. Então, essa derrota para o São Paulo é muito pesada para o Dorival. E você bem colocou, agora o próximo jogo é o Cruzeiro, está jogando muita bola, né? E se perder em casa, certamente o Dorival não vai aguentar a pressão. Agora, eu acho que faltou uma análise melhor dos dois lados. Falando por mim aqui, no lugar do Dorival, eu teria dado uma segurada. Teria saído da seleção, faz o que o Tite fez, o que o Dunga fez.
Até para você se prestigiar. E quando você sai da seleção e você pega um clube e você vai mal, tudo aquilo que você construiu na sua carreira para chegar à seleção brasileira, ninguém vai lembrar. Vai lembrar que você foi mal no último clube que você passou. Então, eu acho que os dois, principalmente o Dorival, poderia ter analisado um pouquinho melhor se era o caso de pegar o Corinthians, né, nesse momento. Eu, se fosse ele, eu teria descansado esses últimos 6 meses aí até o ano que vem e começaria um trabalho do zero, com pré-temporada. Seria uma outra situação. Mas o futebol é muito dinâmico, né? Ô Gaspar, ainda pegando esse gancho do clássico, lembra que o São Paulo estava meio que namorando o Vojvoda do Fortaleza, né? Nunca teve assim, uma declaração formal, mas rumores corriam de que estava na lista do São Paulo o Vojvoda. O Vojvoda, esse ano, não está fazendo um trabalho muito bom, não estava, né? Fazendo um trabalho muito bom no Fortaleza. Perdeu o clássico, o Ceará, caiu e a torcida foi lá pedir para ele ficar, a torcida queria. Daí, nesse caso, não foi nem pressão do torcedor, foi decisão da diretoria, aquela cultura de que vou tirar um, colocar outro, vou dar um upgrade aqui no meu time. Ele estava 310 jogos no Fortaleza, fez competições excelentes, levou o Fortaleza a um patamar que não tinha ainda acontecido para o Fortaleza. Ganhou então, de River Plate na Libertadores, foi finalista da Sul-Americana. Fez jogos assim muito bons, muito relevantes, teve sempre bem pontuado no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana. Eu acho que ele fez um excelente trabalho, mostrou que ele é um técnico extremamente competente. E não tem terra arrasada, né? Até porque ele está na briga para não cair, pelo menos. Ele está na briga para não cair, mas você imagina o Fluminense em 2009, também estava assim, e aí teve aquela virada, o time saiu da zona de degola, graças à força da torcida também, que impulsionou. A torcida foi o 12º jogador, atacava e defendia com o time, foi um exemplo de torcida, e ainda ganhou a Sul-Americana, né? Então, é muito cedo para começar a ter um rodízio de treinadores como a gente está tendo. Hoje, mas você tem uma lista boa aí, né? Cara, 12. Posso dar uma opinião? Técnicos. Você sabe quem que eu acho que é o melhor técnico no momento para o Fortaleza? Juan Pablo Vojvoda. Juan Pablo Vojvoda. O ano passado, ele terminou o primeiro turno em último lugar, em 20º lugar no Brasileirão e classificou o time para... Então, são coisas que o futebol tritura. Ele mostrou que ele tem condição de fazer um bom trabalho. Diga. E sobre o Vojvoda, tem uma coisa interessante que você falou, né? Aí, clássico derruba treinador. Derruba. Isso é histórico, né? Qualquer clássico do Brasil derruba treinador. Porém, a torcida do Fortaleza em nenhum momento pediu para tirar o Vojvoda. Ele estava dando duro em quem? Nos jogadores e na diretoria. Aí o que a diretoria fez? Vamos tomar uma decisão forte. Vamos tirar o Vojvoda. Que é o mais fácil para a diretoria, né? É o mais fácil. Né? Mas eles peitaram muitas vezes para que o Vojvoda continuasse, e dessa vez eles foram coniventes com a saída dele. Na verdade, eles garantiram até o final do ano, Vojvoda. Exato, eles garantiram. Eu acredito muito no trabalho dele, acho que ele é um técnico que, aonde ele passar, ele vai trazer bons resultados. E, cara, eu queria perguntar para quem está assistindo a gente, você que está aí, desse lado da telinha, o que você acha do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro com os técnicos? 12 técnicos em 14 rodadas que perdem o seu emprego. Como que você enxerga isso? Comenta com a gente, manda aqui para nós a sua opinião e o seu comentário sobre isso. Você sabe que tem gente que diz o seguinte, o treinador brasileiro é ruim, é na Europa que estão os grandes treinadores do mundo, tal. E a gente resgatou uma entrevista antiga do Renato Gaúcho, ele falando sobre essa história de técnico europeu, técnico brasileiro, quem é melhor. Põe o Renato Gaúcho no ar aí. Muita gente, eu vejo jogos aí, o narrador, o comentarista, mas olha como joga o Real Madrid, olha como joga o Bayern de Munique, olha como joga o Chelsea. Nossa, os treinadores brasileiros deveriam usar esse método. Aí eu pergunto para você, qual treinador brasileiro que chega num clube e fala o seguinte pro presidente, olha... Na lateral direito, quero fulano. Na quarta zaga, quero Beltrano. Na cabeça de área, quero Zezinho. E vai. Qual o treinador que traz todos os jogadores que ele quer? Aí esses clubes grandes lá fora, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, Manchester City, o cara vai lá, monta o time dele. Como joga bonito. O cara montou uma seleção do mundo. O cara montou uma seleção. É obrigação dele ganhar. Eu quero ver esses treinadores todos famosos, que eu admiro e gosto deles, acho grandes treinadores, mas eu quero ver eles irem para um time médio. Alguns, tem outros que nem tanto. Eu quero ver eles para um time médio. Olha, o teu grupo é esse aqui, ganha, me dá resultados. É isso que eu quero ver. Aí falo, olha,
eu não tenho nada contra o treinador estudar na Europa, que fique bem claro isso. Nada, nada, nada. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual foi o treinador que foi para a Europa e voltou com alguma coisa diferente? E aí, teve algum treinador que fez um curso na Europa que voltou demonstrando mais conhecimento, como perguntou aí o Renato? Brasileiro eu desconheço. Eu Pode ser que eu esteja desatualizado com relação a essa informação. Quem passou trabalhando lá, Mas- que eu lembro, foi o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid e o Filipão no Chelsea na seleção portuguesa, assim que eu lembre. Mas cursos, Fazendo curso, não sei eu se também não tenho, teria que dar uma levantada Ceni. nisso para poder dizer. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni fez? Olha aí, então, Talvez tenham alguns técnicos, com certeza nós temos alguns técnicos que se prepararam, mas eu não, assim, hoje, se eu disser aqui, eu vou estar cometendo um equívoco, eu não vou ser correto. Gaspar, eu quero a lista. Mas Enio, falando da lista, nós tivemos na primeira rodada, nós tivemos o Mano Menezes no Fluminense. Aí na primeira rodada é patético. Patético. Desculpa. Então não começa o campeonato com o cara. Né? Como é que faz uma pré-temporada? Eles queriam demitir ele antes, né? Sim. Mas então nem estreia. É vergonhoso isso que o Como é que fez. faz uma pré-temporada com o cara, né? É complicado. Aí você tem o Pedro Caixinha no Santos, terceira rodada. Nossa. Aí você teve o Gustavo Quinteiro no Grêmio, quarta rodada. Então, é muito pouco tempo para um técnico poder dizer alguma coisa. Você teve o treinador do Corinthians, que caiu cedo também. Então, você tem Botafogo, que trocou. Sport já trocou 2 vezes. Botafogo ganhou de um tal PSG que tinha acabado de ganhar a Champions. Eu não estou nem dizendo que o ex-treinador do Botafogo é bom ou ruim, né? Mas o fato que não é uma coisa digna de nota. O time ganhou de um atual campeão da Champions. E se isso não credencia o cara para continuar, o que vai credenciar? A gente já deu 2 exemplos. O técnico do Corinthians, o Dorival, acabou de treinar a seleção brasileira, fez ótimos trabalhos, chega no Corinthians, perdeu o clássico, os caras não servem. Quem que serve? Quem é que vai substituir o Dorival? Não sei. Aí eu levanto uma pergunta, né? Para os técnicos, ok, eu até entendo, eles saem do clube, é uma frustração, mas eles têm a multa contratual, então eles não ficam na dependência de um novo clube. Nem tem pressa para assinar. Certo? Porque é renda acumulada, se entrar um novo clube, né? A multa contratual mais um novo salário. Então, para eles, ok. Agora, eu fico pensando, será que a culpa é só do técnico? Ou os diretores usam uma parte disso para se blindarem e dizer que estão fazendo alguma coisa? Se você pegar esses clubes que caíram, que trocaram de técnico, muitos deles estão com um processo de gestão administrativa financeira bastante comprometido. Ô, Mário, você chegou a avaliar se essas equipes que trocaram treinador melhoraram depois da mudança? Ou você não chegou a checar esse detalhe? Eu não chequei, mas isso é fácil por causa da história. A história nos mostra o seguinte: quando há uma mudança de treinador, os primeiros 3 jogos dá aquela injeção de ânimo, né? Depois, se você tem um problema interno dentro do elenco, esses problemas voltam à tona, não tem jeito, não é na Copa do treinador que você vai consertar isso. Você tem que consertar na ferida, ir lá e resolver. Eu vou só fazer um lembrete para vocês aqui. Vocês lembram o que aconteceu em 2011? Em 2011, o Corinthians passou uma das maiores vergonhas da sua história. Ele foi desclassificado na pré-Libertadores. Foi o primeiro time brasileiro a ser desclassificado na pré-Libertadores, perdendo para o Tolima, que era um time pequeno. No time do Corinthians só tinha Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Alessandro, Ralf, Paulinho, Fábio Santos, enfim. O que o André Sanches fez? Mandou embora o técnico? Não mandou embora o técnico. Quem era o técnico? Vocês lembram quem era o técnico do Corinthians em 2011? Era o Tite, se eu não me engano. Era o Tite. O que aconteceu com o Corinthians em 2012? Foi campeão da Libertadores e foi campeão do mundo. Se o André tivesse feito o que seria o normal, perdeu a pré-Libertadores, tivesse mandado o Tite embora, talvez o Corinthians não tivesse ganho a Libertadores e não tivesse ganho o Mundial. Com um detalhe, em 2012 não estava mais o Ronaldo e o Roberto Carlos, mas a base do time era a mesma, com o Ralf, Paulinho, enfim, Fábio Santos, aqueles jogadores todos. Então, às vezes você tem que analisar se o melhor caminho é mandar embora o treinador. O Corinthians segurou o Tite ganhou tudo no ano seguinte. Mário, nessa linha, você tem o Muricy Ramalho, 2008, 2006, tricampeão brasileiro com o São Paulo, ficou 4 anos no comando do time. Você tem o Abel Ferreira no Palmeiras, que também está há quase 5 anos no comando do clube, ganhando tudo. Você teve o Renato Gaúcho no Grêmio, que ganhou tudo também. Então, cara, é claro que está associado não somente ao comando técnico,
Tem, claro, um problema talvez de comissão técnica, relacionamento, o cara não suporta a pressão, e aí fica difícil o relacionamento com os atletas. Mas tem um problema de gestão aí por trás. Falando nisso, o Posso só Abel fazer, Ferreira. Diga. só fazer uma adenda em cima do que o Gaspar falou, que é muito importante. Você citou o nome do Muricy Ramalho. O que aconteceu no tricampeonato brasileiro do Muricy Ramalho em 2006, 2007 e 2008? O Muricy chegava no primeiro semestre e o São Paulo não ia bem no primeiro semestre. Perdia a Libertadores e ia mal no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí falava assim, o Muricy vai cair. Só que chegava no segundo semestre, ele ganhou o Brasileiro de 2006. Quando chegou em 2007, o Muricy foi mal no primeiro turno do Brasileiro, caiu na Libertadores. Vamos mandar o Muricy embora. O que aconteceu? Chegou no segundo semestre, campeão brasileiro de 2007. Quando chegou em 2008, o Muricy foi mal no primeiro turno do Brasileiro e perdeu a Libertadores. Vamos mandar o Muricy embora? Ele ganhou no segundo turno brasileiro. Quando chegou em 2009, ele foi mal no primeiro turno do Brasileiro e perdeu a Libertadores. O que fizeram? Mandaram ele embora. Finalmente mandaram ele embora. O São Paulo terminou em segundo ou terceiro no Campeonato Brasileiro de 2009. Se tivesse segurado o Muricy, talvez tivesse ganho o tetracampeonato. Ele ia mal no primeiro turno, mas ele ganhava no segundo. No segundo semestre ele ganhava tudo. Então, e o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele deu uma entrevista falando sobre essa dificuldade de ser técnico aqui no Brasil. Com muita pena minha, diz que o Brasil está no terceiro e pior lugar de que despedem treinadores. E o Brasil tem bons treinadores. O Brasil tem bons treinadores e brasileiros. Porquê é que é difícil trabalhar aqui? Porque aqui se joga de 2 em 2 dias. Porque aqui é muito difícil tu conseguires implementar uma filosofia de jogo com tempo, quando tu jogas em 2 dias e perdes 3 jogos e a pressão é de tal maneira que os dirigentes, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, que eu digo aquilo que penso, o grande problema são as pessoas, são os dirigentes, que não têm a coragem. Vocês têm exemplos de clubes que trocaram 1, 2, 3, 4 vezes treinador numa época e desceram, caíram. Eu não tenho a certeza, era muito mais fácil deixar o primeiro ou o segundo até ao fim, se calhar tinham muito mais probabilidade de conseguir aguentar a equipa do que estar sempre a trocar treinador. Ele defende que manter o treinador ainda é o melhor. Eu penso exatamente igual. Porque assim, qual que é o problema? O Antônio Oliveira foi técnico do Corinthians no primeiro semestre, né? Foi campeão paulista, né? É isso. Então, entrou o Dorival. Campeão paulista foi o Ramon Dias. Ramon Dias, exato. Isso. Ramon Dias. Depois vem o Antônio Oliveira. É isso? Não, já foi no ano passado. Foi antes. Isso aí. Foi antes. Perfeito. O ano passado é que foi o Antônio Oliveira. Aí o Ramon Dias conquista o Paulistão. Exato. Aí começou o Brasileirão. Alguém vai lá e tem a genial ideia, vou trazer o Dorival Júnior, que estava na seleção. Cara, o que eu penso? Se o Ramon Dias estivesse no Corinthians, talvez o Corinthians tivesse uma situação mais confortável hoje do que com o Dorival. E, cara, como você pode culpar o técnico passando por tudo que o clube está passando? É uma situação extremamente comprometedora administrativa e financeira do Corinthians. E como você pode julgar toda a responsabilidade sobre o Dorival? Como que ele vai fazer a gestão de jogadores com salário atrasado, com direito de imagem complicado, com os funcionários com salário atrasado, sem saber o que pode acontecer no dia seguinte? Então, é muito difícil, cara, transferir essa responsabilidade para o treinador. Eu acho que o Dorival também é um dos melhores técnicos que a gente tem hoje brasileiro. E ele ser tratado de uma maneira a ser responsável pelo que está acontecendo, eu acho que é uma injustiça enorme. Corintiano, diz o que você acha, cara. Você acha que faz sentido o Dorival estar na mira? Tá apontado o canhão para ele? Ou será que isso é um problema de gestão? O que você acha? Dá seu comentário aí. Ô, Mário, porque eu fico pensando o seguinte, Mário. Aí, vamos lá, vamos imaginar, ninguém está falando aqui que o Dorival vai cair. A gente suspeita que sim, se acontecer um resultado negativo com o Cruzeiro no meio de semana. Mas vamos imaginar qualquer nome aí. Sei lá, imagina o nome. Quem é o cara que poderia fazer um trabalho melhor do que o Dorival está fazendo hoje no Corinthians? Não sei. Não sei se tem alguém. Pode ser que faça igual, mas melhor. Enio, o Corinthians, a primeira coisa que ele tem que detectar é onde está o problema. Eu não conheço o vestiário do Corinthians, não conheço o treino do Corinthians, mas eu vou te falar o seguinte. Quando o Ramon Dias caiu, o bochicho que a imprensa soltou é que ele teve um problema com o Depay. E aí o Corinthians preferiu mandar embora o Ramon Dias. O que aconteceu no intervalo do jogo do sábado agora, Corinthians e São Paulo no Morumbi? O Dorival Júnior tirou no intervalo do jogo, nem voltou para o jogo, o Depay.
Não sei o que está acontecendo. Eu seria leviano se eu falasse qualquer coisa. Mas não é muita coincidência que o Depay teve problema com o Ramon Dias e agora está tendo problema com o Dorival? Me falaram, a imprensa soltou também que o Corinthians não pagou os seguranças do Depay, que não está pagando uma série de coisas. Ele ganha, se ele fizer gol, ele ganha X. Se ele der um espirro, ele ganha Y. Será que isso dentro do grupo é legal? Então, eu não sei, eu não posso dizer que eu não estou lá dentro. Mas você tem que detectar onde é que está o problema antes de pensar em mudar o técnico. Senão você vai trocar de técnico 5 vezes no ano e não vai dar resultado nenhum. É verdade. E falando em técnico, você lembra do Emerson Leão? Sim. Lembra? Então, a gente resgatou. Grande jogador e técnico. Grande goleiro, né? Ele usava aquela camisa Listrada. verde e branca, preta e branca do Corinthians, Aquela do Palmeiras. listrada, aquele... Exato, era bem legal. É. Na época era inusitado, né? Não Inusitado. tinha esse tipo de coisa. O Leão, ele participou de um programa esportivo e ele falou por que ele não quer mais ser técnico no Brasil. Aquela resposta de treinador raiz. Eu cansei um pouco de ser técnico e me decepcionei um pouco com o futebol brasileiro. Eu acho que mudou tanto o futebol brasileiro, eu não sei mais o que é futebol brasileiro. Nós tínhamos uma alegria de ver na televisão aquele amor à camisa, nós tínhamos raízes nos clubes, hoje não se vê mais. E eu estou muito decepcionado também com aquilo que está acontecendo, que nós só temos a maioria, você pega os times, a maioria não é técnico brasileiro, primeira coisa. E o técnico brasileiro, tem um técnico aqui que é o Vanderlei, virou coadjuvante. Tem muitas pessoas na frente dele antes de tomar decisão. E pessoas que não são do ramo e não sabem tomar decisão. Ô Mário, como assim? Gente na frente do treinador que toma decisão. O que o Leão quis dizer exatamente com isso? Você consegue interpretar aí? Eu posso assinar embaixo do que ele disse. A leitura dele foi perfeita. Ele é um cara que tem muito conhecimento de futebol. Enfim, rapaz, a gente sabe que dependendo do clube, a gente sabe que tem clubes e clubes, mas dependendo do clube, o procurador do jogador às vezes tem mais voz ativa com a diretoria do que o técnico. Não sei se vocês viram a entrevista do Renato Gaúcho ontem, que falava com o Renato Gaúcho que tinham alguns jogadores do Fluminense que estavam insatisfeitos, e os procuradores também. E o Renato falou, olha, avisa para os procuradores, não quero falar nomes, que aqui no Fluminense tem comando. Comigo ninguém vai fazer isso. Então, assim, a leitura que o Leão fez é perfeita. O futebol mudou demais. O futebol brasileiro perdeu a sua identidade, perdeu a sua alegria e tá difícil. Eu até entendo a situação dele de não querer mais ser técnico. E hoje a gente sabe que, dependendo do clube, o técnico às vezes não tem esse poder todo, não. E a seleção brasileira dizem, não sei se é verdade ou não, dizem que às vezes o técnico da seleção brasileira também é obrigado às vezes a convocar jogadores que talvez ele não convocasse. Não sei se é verdade. Quem falou isso tem que provar. Mas que tem esse zoom no mercado, a gente sabe que tem. E aí, Gaspar? Quanto a isso, a gente fica sempre na dúvida daqueles nomes que aparecem na seleção brasileira que a gente nunca ouviu falar, né? Então, é uma dúvida que paira. A gente já não tem nenhum indicador com relação a isso, não se pode falar nada, mas que tem uma dúvida no ar aí, tem, né? Que é uma pergunta, uma grande interrogação, como diria um antigo repórter da Gazeta. Roberto Avalone, interrogação. Uma vez eu vi um jogador de um time bem pequenininho. Ele era filho do treinador, estava no banco. Só que era um jogo de Copa do Brasil com um time grandão, né? Aí ele simplesmente botou o garoto na hora que teve um pênalti. E o rapaz cobrou o pênalti e fez o gol contra o Fluminense. Se você for pesquisar, vai achar aí qual é o time. Né? E foi uma coisa... Só que o cara não jogava nada. Mas ele fez o gol. Fez o gol de pênalti. Mas aí foi um interesse familiar dele, né? Não foi uma pressão da diretoria. No outro dia eu estava conversando com alguns amigos do futebol e eles disseram o seguinte, que hoje o papel do empresário é praticamente o do lobista quando ele faz a política. Ele tem mais ou menos o mesmo papel. É mais relacionamento e o que ele pode oferecer do que o jogador e o produto que ele está entregando. Ô, Mário, mas... Isso é papo Mas eu quero botar o Mário no manhã. De boleiras aí, né? Ele quer me fritar hoje, Gaspar. Hoje vocês mudaram de posição aí. Hoje não é você que está me fritando. Hoje é o Ender aqui. Mas hoje eu vou botar numa gelada agora. A gente falou que tem pressão de empresário de jogador, basicamente é isso, né? O representante do jogador. Mas essa pressão, quando é só pressão, tá tudo certo. Pô, o cara tem que joga muito, tá tendo oportunidade de treinador, botou o cara na geladeira.
Mas e se mas não tem o treinador também que aceita outro tipo de benefício para colocar o jogador? Aí que tá o ponto. Não, talvez não num time grande, mas eu não sei não, hein? Eu acho que tem, viu? O que você acha? Eu já ouvi falar muito disso. É que quem fala nunca consegue provar, né? Porque Quem fala não consegue provar. Mas Esse é eu o já ouvi problema, falar. né? As pessoas falam, mas não trazem os fatos evidentes, né? Exato. Gera sempre uma dúvida, né? Não só a gente escuta falar do treinador, como a gente escuta falar dos diretores, eu já vi até do jogador, conselho. até jogador, na hora que saía a escalação, um olhar para o outro e dizer como assim? O cara aí vai jogar? Né? Sim. Entendeu? Então também tem isso também, né? Às vezes não se sabe de onde vem a ordem ou se de repente é somente uma decisão maluca do treinador. Também pode ser, né, Mário? Pode, claro. Da cabeça de treinador, a gente nunca sabe o que pode sair, né? Mas a gente já viu muita coisa no futebol, né? Jogador que recebe parte do salário do jogador para poder escalar o jogador. A gente já ouviu muitas coisas, muitas coisas. O problema é que ninguém prova e fica sempre aquela dúvida no ar, e a dúvida no ar ela acaba se tornando leviana quando você não prova, né? Mas no futebol, onde envolve muito dinheiro, poder, essas coisas, é complicado. A gente tem que ficar realmente de olhos abertos. E a gente está falando do profissional. Quando a gente fala de base, então, meu Deus, aí a coisa descamba, porque ninguém presta muita atenção no que acontece na base. Mas daqui a pouco você olha, tem um jogador... Quantos jogadores brasileiros jogaram a Copa de agora, de 2022? E esse cara jogava no time tal, no Brasil tal, mas como assim? Ele foi vendido da base para times da Europa, que o torcedor nem ficou sabendo quando ele foi vendido da base. Na base a coisa ainda é pior ainda. O Gaspar pode falar disso, porque ele já trabalhou com isso. Agora eu te botei na... Trabalhei 8 anos na base. E eu vou te falar, vi coisas que é difícil. Dói o coração. Quem é profissional é complicado, cara. Você mata um leão todo dia para fazer o certo. E mesmo assim não consegue, né? E quando você percebe que as suas lutas não conseguem ser vencidas, às vezes você é obrigado a abrir mão daquilo que você ama fazer e faz bem, porque o que te pedem para ser feito não cabe nos meus princípios, né? E aí eu preferi abrir mão, né? Então eu vi coisas que me assustaram e prejudicaram muito os clubes, em virtude de benefício pessoal. E é triste, cara. É É triste. muita grana envolvida, né? Infelizmente é. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Hoje, os presidentes, conselheiros e diretores dos clubes, eles são remunerados? Depende do clube. Tem clube que tem clube que não é. Aí tem que ver caso a caso. Geralmente, quando é SAF, é remunerado. Quando não Sim. é SAF, é instituição sem fins lucrativos. Trabalho voluntário. Trabalho voluntário. Alguém consegue se manter? É uma pergunta, tá? Alguém consegue se manter a sua família, sem remuneração, se dedicando full time ao trabalho? Não. É possível um presidente, um diretor, um conselho ativo que viva só fazendo as coisas pelo clube, dentro do clube, tem uma identidade de responsabilidade junto à associação e junto à torcida, e ele não é remunerado, ele consegue manter a sua família? Ele consegue manter as suas despesas pessoais? Eu repito, Gaspar, a gente tem que analisar caso a caso, a gente não pode generalizar. Vou dar um exemplo. É uma pergunta só, Mário. Aqueles que não são remunerados, não estou generalizando, tá bom? Por favor. Vou dar um exemplo. Quem não é remunerado, mas não precisa de dinheiro. Você pega a Leila do Palmeiras, ela não é remunerada, mas ela não precisa de dinheiro. Eu concordo com você, assim, quando você tem um clube que o presidente não é rico e ele trabalha de graça, aí a luz tem que acender. Mas ninguém deve trabalhar de graça. Ninguém, não importa se ele é trilionário. Ninguém deve trabalhar de graça. O cara ficou trilionário porque ele sempre recebeu pelo trabalho dele. O Elon Musk ganhava uma grana aí no governo dos Estados Unidos agora, né? Qualquer um que se dedique a uma atividade deve ser remunerado. Aí eu pergunto, tá? É uma pergunta, por favor, entendam isso. E não estou generalizando, não estou dizendo que são todos os clubes, que são todos os presidentes, todos os diretores, todos os conselheiros. Estou dizendo o seguinte, que alguém que faça isso, full time da sua vida, se dedique ao clube de maneira integral, não sendo remunerado, é possível manter a sua vida pessoal em dia? É possível?
É uma pergunta que eu faço para você, torcedor. É uma pergunta retórica, que a gente não vai ter a resposta aqui. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, mas tem um detalhe. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Brasileirão. E você sabia que o Mirassol tá brigando por Libertadores, hein? E, enquanto isso, Santos e Vasco estão brigando para sair da zona de rebaixamento. A gente vai fazer um intervalo, e como hoje a gente falou sobre treinador, a gente vai lembrar de um episódio que todo mundo deve lembrar, do Jair Pisserni, técnico do São Caetano, aquela vez que ele foi para o pau com o repórter lá no treinamento do São Caetano. Daqui a pouquinho a gente volta falando de Brasileirão. Eu tenho o mesmo tempo que você, rapaz, te cobrir no Corinthians. O que é isso? Não interessa. Não vem gritar comigo, tá bom? Baixa a mão, baixa a mão. Abaixa você também. Opa, ei! Que isso? Pela razão, cara. Meu Deus. Estamos de volta. Ô, Mário, você lembra aí da confusão do Jair Pisserni? O delegado Antônio Lopes ainda teve que ir ali tentar segurar a turma, porque na época o Antônio Lopes era gerente do São Caetano, uma coisa assim. Mas isso para você ver, Mário, que quando a gente se queixa, depois a gente vai mostrar as torcidas invadindo o CT, reclamando e tal, para você ver que não é só torcedor no futebol que faz lambança, né, Mário? Às vezes dá confusão envolvendo imprensa, treinador. É verdade, eu lembro bem disso, eu lembro bem dessa cena, realmente causou um furor danado, porque o Jair é um cara de cabeça quente, né? E o Jair, para quem não sabe, foi um bom lateral direito da Ponte Preta, daquele time que perdeu para o Corinthians em 77. Carlos, Jair Pisserni, Oscar Polozzi e Odirley. Mas o Jair era um cara esquentado, lógico, ele perdeu totalmente a linha, né? Mas a gente entende também que o técnico vive, é uma profissão que o cara envelhece 10 anos em um ano, né? E às vezes a prorrogação também deixa o cara louco, mas ele perdeu totalmente a linha, tá errado o que ele fez. Ele teria que ter chamado de segurança e falou: retira esse rapaz aqui, porque ele tá me incomodando, tá atrapalhando o meu trabalho, meu treino, aqui é o meu local de trabalho, né? Tem que ser respeitado. Mas naquela época o futebol era a raiz, né? Aliás, você falou da Ponte Preta dos anos 70, do Guarani da Ponte Preta, dava para fazer uma seleção nos anos 70, né? Era muito jogador bom de bola nos dois times de Campinas. Com certeza, eram duas seleções mesmo. Essa Ponte Preta de 77 com o Guarani de 78, se juntasse ali um bem bolado dos dois, dava para jogar a Copa com tranquilidade. Dali saiu o Careca, saiu o Renato, saiu de cá, saiu Oscar, Polozzi, o Carlos, o grande Carlos, goleiro. Enfim, eram seleções. Zenon, né? Eram timaços. Que pena que hoje em dia os dois não estão com esses times, porque a Lei Pelé, e não é culpa do Pelé, atrapalhou muito o trabalho que os times do interior faziam, e hoje eles não têm condição, com essa lei atual, de se manterem fazendo esse trabalho que eles faziam antigamente. Porque o grande celeiro do futebol brasileiro eram esses times do interior. Muito bem. Gaspar, você viu aí no intervalo o Jair Pisserni? Cara, lamentável, né? Cena triste de se ver. Eu não aprovo isso em nenhum momento dentro do esporte ou fora do esporte. Eu acho que a gente tem respeito. Tem que ter respeito. Essa é a palavra que eu acho que está faltando de maneira geral. Aprender o idioma do país onde você vai trabalhar, você acha que é uma coisa respeitosa? Isso é respeito pelo local que você está trabalhando. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para você. Se você for viajar para um outro local, você acha que o ideal é você tentar se comunicar na língua da pessoa do país que você está, ou ele tem a obrigação de entender o seu idioma? Eu acho que eu tenho que pelo menos me esforçar para me fazer entender no idioma local. Então você imagina sendo um profissional. Exato, e muito mais, né? E se for bem remunerado, então, imagina só. E olha que legal, no quadro Você Viu, a gente separou a apresentação do David Ancelotti, que é o filho do treinador da seleção brasileira, que assumiu o Botafogo. Ele disse, eu não acredito, ou o cara é um gênio, que em 3 meses ele conseguiu aprender o português para falar nesse nível que você vai ver agora aqui no Você Viu. Boa tarde a todos. Vou procurar falar português.
muito agradecido, agradecer a diretoria do clube, do Botafogo, o presidente John, pela confiança primeiro e pelo esforço também de ter nos acompanhados no jogo do Brasília. Foi muito importante para a gente. Foi uma semana intensa, com muito trabalho, de muita emoção. Contente de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a diretoria, a comissão, os profissionais, os jogadores. Tudo foi muito bonito. O jogo também, então, muita felicidade. E aí, Mário? O português dele não tá ruim, não, hein? Você viu? Rapaz, parece até inteligência artificial isso aí, viu? Impressionante, né? Ele não fala trabalho, jogadores, ele fala o português mesmo, muito bom. Mas aí se for o que o Gaspar e você colocaram agora, né? Ele demonstrou um respeito pelo Brasil, um respeito pelo Botafogo, pelos torcedores do Botafogo. É outro nível, né? É outro nível. E você falou que ele aprendeu português em três meses. Tem gente que está há 30 anos no Brasil e é brasileiro e não sabe falar português ainda. Rapaz, tem treinador de futebol aí que tem imóvel no Rio de Janeiro há não sei quantos anos e não sai nem um bom dia em português. Não sei lá, né? E já dirigiu vários times brasileiros, né? Vários, times brasileiros. Mas eu quis dizer brasileiros que não sabem falar o português. Sim, eu nem quis ir tão longe, mas tem também, você tem razão. Mas, cara, parabéns, cara. Eu quando vejo isso, eu tiro o chapéu, porque mostra o profissionalismo do atleta. E parabéns ao Botafogo, que está sempre buscando profissionais de qualidade, que respeitem o clube, que respeitam o ambiente do futebol brasileiro. E mais parabéns à diretoria do Botafogo. Você que trabalhou com base, mais uma coisa importante sobre idiomas. Qual que é o idioma da bola, na minha opinião? Inglês e espanhol, certo? Sim. Abel Ferreira, técnico português, fala fluentemente inglês, você deu várias entrevistas em inglês. O treinador que comandou o Botafogo nos Estados Unidos, me falha o nome dele agora, foi para o Nordeste aí, não vou lembrar. Antônio Ferreira também, né? Acho que é Antônio, eu só não me lembro o sobrenome dele, mas é um português. Eu já vou lembrar, deixa comigo aqui, o técnico que treinou o Botafogo no Mundial, deu entrevista em inglês. O que é isso, gente? Eu acho que os treinadores brasileiros e os clubes brasileiros têm que começar, já que quando se pensa em formar jogador, é para mandar para o exterior. Né? Sim, sempre. Né? Então, poxa vida, eu acho que oferecer inglês e espanhol para os atletas, na minha opinião, seria uma facilidade ainda maior para fazer negócio no futuro. Esse é um trabalho que tem que começar na base, entendeu? A base precisa ter esse suporte de apoio educacional. Tanto de apoio nas escolas, para que o garoto possa ter notas competitivas e ser bem-sucedido nas aulas normais, como ter aula de idiomas também. E acho que esses garotos também hoje precisam de um apoio psicológico, porque é bem pesado. Renato Paiva. É muito eu sabia que eu ia lembrar. Eu precisava só de uma oportunidade de pegar aqui a minha maquininha. E os técnicos a mesma coisa, né? Porque o mercado é globalizado, as competições estão cada vez mais internacionais e eles precisam ter essa facilidade de lidar com atletas de qualquer lugar que ele chegue. Se ele chegar dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da América do Sul, ele precisa saber se comunicar e fazer esse jogador se integrar à equipe, né? Tanto é que os técnicos argentinos, eles têm fama que, taticamente, eles são sensacionais. Então, eu até questiono isso. Desculpa a minha ignorância no futebol, mas eu questiono. Porque o que acontece é que, por falar em espanhol, e a Argentina ser um país do futebol, assim como o Brasil, a Nicarágua, El Salvador, Colômbia, Equador, Paraguai, Chile, sempre chamam argentinos para treinar. Né? E vai abrindo vaga na Argentina para outros treinadores. Agora, o brasileiro não vai para lugar nenhum, até porque Portugal é bom de treinador. O Moçambique e a Angola, né, não tem lá um futebol que tenha força para contratar treinador brasileiro. Então eu acho, sinceramente, que os treinadores brasileiros, aqueles que têm a pretensão de ser treinadores, deveriam pensar em estudar espanhol fluentemente. Os jogadores que vão para Espanha geralmente voltam dando uma boa arranhada, né? Mas se desenvolvem lá, né? Exato. Mas tem que sair daqui. Eu não sei o que você pensa sobre essa barreira do idioma, se o brasileiro talvez não devesse se dedicar um pouquinho mais, Mário. Sim, com certeza, com certeza. A barreira do idioma é muito grande, né? Ainda mais no futebol, que você tem que falar rápido, você tem que passar uma mensagem rápida. Se você não se fizer
entender, fica muito difícil, né? Eu imagino como é que foi lá no começo no final dos anos 80, começo dos anos 90, lá no Japão, né? O pessoal com tradutor, você tem que falar com o tradutor, e aí o tradutor passar aquilo pro jogador, e você tem 1 segundo, 2 segundos para passar. Realmente não vai passar a mesma coisa, né? A mensagem vai chegar errado. E ele pode entender uma palavra errada, naquela confusão. Enfim, eu acho que sim, eu acho que eles têm que se dedicar. Se o técnico brasileiro realmente pretende crescer e trabalhar fora, ele tem que pelo menos falar inglês. Porque se você falar inglês, você consegue trabalhar em todos os lugares, inclusive na Espanha. O espanhol tem um pouco de restrição de falar o inglês, mas eles falam. Aí o Guardiola, o Mourinho, todos eles falam inglês. Então, faz parte da profissão dele, né? Se ele quiser crescer na vida, óbvio. O Guardiola, ele ficou 3 meses estudando alemão antes de assumir o Bayern. Exato. Sim, verdade. Entendeu? Então é o respeito que eles têm pela cultura local, né? Pelo clube, pela entidade, pela torcida. E não adianta, cara. Você precisa saber se integrar junto aos jogadores e poder receber qualquer jogador de qualquer país e também integrá-lo, né? Então é difícil para o jogador, sai da região dele, do país de costume, da língua de costume, da família, chega num lugar que ninguém fala o idioma dele e nem o técnico consegue se comunicar com ele, é complicado. Até o Papai Joel aprendeu a falar inglês, gente. E como falava, né, meu? Saudoso Jean Santana, Ele que querido. Comandando a África do Sul no Mundial. Sim, lembra disso? Go to the right, go to the left. E tá tudo certo. Mas ele se virou. Brasileirão? Bora, Olha vamos só, lá. quero começar com os clássicos. O Flamengo ganhou no finalzinho do Fluminense no Rio de Janeiro, 1-0. E o São Paulo bateu o Corinthians 2-0 no Morumbi. Esses 2 jogos, para começar aí, tudo dentro de uma normalidade, clássico é clássico e tal, mas o São Paulo estava precisando muito dessa vitória, né? O São Paulo entrou no jogo para não deixar o Corinthians jogar. Ficou em cima do Corinthians o tempo todo, apesar de que o Corinthians perdeu um gol logo no começo, uma enfiada do Depay pro Ángel Romero, e uma grande defesa do Rafael. Se o Rafael não faz aquela defesa, o Corinthians sai ganhando de 1-0, talvez fosse uma outra história aquela partida. Mas olhando os 90 minutos, o São Paulo não deixou o Corinthians jogar, com isso com muita dificuldade. Depois, como eu disse anteriormente, o Dorival sacou o Depay do time, era o Depay, o jogador que estava fazendo as principais jogadas ali ao lado do Garro, e o Corinthians não conseguiu, realmente para acender a luz vermelha, porque o Corinthians não conseguiu jogar. E o São Paulo teve essa motivação a mais. O Luciano parece que quando joga contra o Corinthians, parece que ele tem uma motivação a mais ali, viu, rapaz? E ao invés de ele chutar a bandeirinha como ele faz normalmente, dessa vez ele levantou a bandeirinha do São Paulo lá para comemorar o gol, que já deu muita confusão isso aí. Falando do Fla-Flu, jogo muito... Você quer comentar alguma coisa do São Paulo e Corinthians, alguém? Não. Continua com o Flamengo. Eu ia fazer um comentário do Flamengo, achei que você não fosse, mas... Você tem uma missão pior. Segue aí, meu centroavante, segue aí. O Fla-Flu, um jogo ruim, um jogo com poucas chances, mas por ironia do destino, quem entra para decidir um jogo foi o Pedro, que foi escorraçado na semana passada. Ele também, eu tenho certeza que, assim como o Luciano, ele entrou também com uma motivação a mais, quase fez um gol, o goleiro do Flamengo defendeu, e em seguida ele se jogou, quase que ele se arrebenta na trave, de tanta vontade que ele estava de botar aquela bola para dentro. E tomara que ele tenha se acertado, né? Isso é bom para o grupo, isso é bom para o relacionamento dele com o Felipe Luiz, mas que ele entrou motivado, entrou e decidiu o jogo, mas um jogo muito ruim entre as duas equipes. O Gaspar, não, mas para você tem 2. Sim, Enio, mas me permite fazer um comentário sobre o Pedro, cara. Claro. Nós falamos o que no episódio passado? Que o Pedro, dentro do campo, ele é implacável, é um baita jogador e sem dúvidas nenhuma, se tiver focado em competir, em jogar, ele vai estar na Copa do Mundo. Você viu o que ele falou depois do gol? Na entrevista ele disse o seguinte, espero que o diretor reconheça o erro dele. Então, você vê que o problema dele não era com o Felipe Luiz e nem com o grupo, tá? Era um problema interno, né? Vamos torcer para que se resolva e que os bastidores não atrapalhem a carreira desse atleta. Esse menino é fantástico, um baita centroavante. E como é que se resolve o problema do Peixe? O Santos tomou 3-0 do Mirassol brigando por vaga na Libertadores, daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela. O Neymar em campo, segundo jogo completo. Esse é um jogo que eu quero que você avalie aqui, Gaspar. E o Palmeiras, jogaço com o Galo, 3-2, o Hulk fez 2 gols de falta. Cara, foram 2 jogos muito bons.
Por incrível que pareça, o Mirassol, no segundo tempo, dominou o Santos. O Santos fez até um primeiro tempo bem competitivo, tomou o primeiro gol e aí ele desarmou. Mas o Mirassol vem numa crescente e tem uma estabilidade muito grande. Eu acho que é um time que vai chegar aí na Sul-Americana, com certeza absoluta, brigando por uma Libertadores. E o Santos está numa situação difícil, né? Ele trocou o Caixinha, esse novo treinador ainda não conseguiu, melhorou o time, mas não conseguiu ainda dar uma performance adequada, mesmo com o Neymar em campo, e ele corre um sério risco de terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento. Ele tem aí mais 4 jogos, ele vai pegar o Inter em casa, o Sport fora, o Juventude em casa e o Cruzeiro fora. Então, o risco dele ficar entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro no primeiro turno é muito grande. O São Paulo também corre um risco muito grande, cara. Ele tem ainda para jogar o Juventude fora de casa, que está numa situação bem difícil. Depois ele tem o Fluminense em casa, que é uma pedreira. Depois ele pega o Inter lá em Porto Alegre e vai pegar o Vitória aqui. O único time que eu acho que é um respiro é o Vitória. O resto... Vitória deu trabalho para o Botafogo, empatou no Rio de Janeiro e ganhou do Red Bull, que é um dos primeiros na tabela de classificação em Salvador no final de semana, né? Então, Vitória deve estar se arrumando. Mas o histórico do São Paulo com Vitória é bom. Com o Fluminense já não é. E com o Inter também não, né? Dessa turma de cima, o Botafogo ganhou do Sport com dificuldade lá no Recife, que é o Lanterna. Só o Bragantino que não venceu. Que não conseguiu vencer. Põe na tabela pra gente dar uma olhadinha. Mas o Isidro Pita perdeu um gol no último segundo do jogo, que poderia ter sido um empate. Mas o Bragantino também não jogou bem. Mas ele perdeu um gol que era um empate. Agora, esse jogo do Atlético e do Palmeiras foi um jogão, né, cara? 3-2. Não foi Atlético e Palmeiras, foi Palmeiras 3, Hulk 2. E aos 40 e o Hulk 50 saiu minutos... descendo a lenha na arbitragem. Ele saiu cuspindo marimbondo contra a arbitragem. Eu não sei se vocês viram, o Hulk fez 2 gols de falta. E no último lance do jogo ele bateu uma falta que o Everton foi pegar na gaveta. Era para fazer 3 gols de falta. Ia fazer um hat-trick de falta ele, o Hulk. Põe a tabela aí no ar para mim, agora é para valer. Olha só, Cruzeiro, 33 pontos em 15 jogos. Flamengo, 30, mas com 14 jogos. Flamengo pode alcançar o Cruzeiro. Red Bull, Bragantino, 27, com 15 jogos. Palmeiras, 26, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Ele pode, teoricamente, chegar bem mais lá em cima. Botafogo, 5º lugar com 25, 1 jogo a menos. Bahia, 25, 14 jogos. E o Mirassol, gente, tem 13 jogos, hein? Então o Mirassol está com 21, mas ele tem aí 2 jogos para repor. Então o Mirassol pode chegar mais teoricamente, adiante. pode chegar a 27. Né? Exatamente. E na zona do rebaixamento, você está vendo lá no outro lado, no lado direito, Vasco tem 14 pontos, Santos abre a zona de rebaixamento também com 14, Juventude e Fortaleza 11, e o Sport Recife, que perdeu no final de semana, 3 pontos, não ganhou nenhuma partida, o Sport Recife até agora. Iane, vou falar para você, ali para mim, tem 3 times brigando pelo título do primeiro turno. Você tem o Cruzeiro com a maior chance, para mim, 50% das possibilidades são do Cruzeiro. Depois você tem o Flamengo, eu acho que tem 30% de chance. Depois você tem o Palmeiras com 20% de chance. Para mim, um desses 3 termina o campeonato do primeiro turno na liderança. Esse negócio de título do primeiro turno é como dançar com a irmã na festa também, né? Cá entre nós. Ô Mário. E eu acho que o Santos e o Vasco muito provavelmente terminam na zona da degola. Eles estão numa pior. O Vitória está ali pertinho. São Paulo também, né? Eu não sei, ainda tenho dúvidas do São Paulo. Eu também, só que o São Paulo tem 15 jogos. O São Paulo tem jogo a mais que o Santos tem 14. Isso. Juventude tem 13. Exato. Então eu ainda tenho dúvidas com relação ao São Paulo. Ô Mário, e aí? Comemora esse título do primeiro turno do Brasileirão, não? Não, de jeito nenhum, né? Isso aí, os cariocas gostavam de comemorar a Taça Guanabara, né? Que era ganhar o primeiro turno do Cariocão lá, ganhou a Taça Guanabara, dava volta olímpica, mas não dá. Agora, eu acho assim, que os 3 que o Gaspar colocou, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, são os 3 que um dos 3 vai ser campeão brasileiro. Dificilmente eu acho que algum outro clube vai entrar nesse meio. Flamengo, Palmeiras. E Palmeiras. Cruzeiro, Palmeiras são esses 3 que vão brigar até o final. E que legal que o campeonato está terminando o primeiro turno, teoricamente ainda, né? Tem aí
a 12 pontos para serem jogados, mas estão terminando tudo muito próximo, né? Então, quando voltar para o segundo turno, que é uma nova competição, por causa das mudanças aí, de atletas que saem, que chegam, muito provavelmente a gente vai ter aí os times com uma cara diferente, e aí a gente pode ter uma competição de segundo turno um pouco diferente. Mas, para mim, esses 3 times vão brigar até o final da competição. Para mim também, um dos 3 será campeão. E com relação ao rebaixamento, eu acho que o Sport, é difícil falar com 20, o Sport tem 13 jogos, né? Ele tem 25 jogos pela frente, então são 75 pontos para disputar, mas eu acho que o Sport com 3 pontos é a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro até agora, é essa campanha do Sport. Então eu acho que isso é um milagre para tirar o Sport do rebaixamento, apesar de que o primeiro time fora é o Vasco com 14, então a diferença é de 11 pontos, mas eu acho que o Sport está terminando o primeiro turno, o Sport eu acho que já é quase certo que vai cair. O Fortaleza, com a saída do Vojvoda, eu acho que agora passou a ser um forte candidato ao descenso. Juventude, Santos, Vasco, Vitória, São Paulo, Grêmio, Inter, até o Ceará ali, eu acho que tem que abrir o olho. Esses times têm que abrir o olho, porque 1 ou 2 rodadas que você deixa de ganhar, você entra no buraco. Em compensação, se você ganhar 2, 3 partidas seguidas, você sai. Mas tem que abrir o olho, porque o campeonato, como o Gaspar falou, está muito próximo. O São Paulo tem um outro porém, né? Ele tem a Conmebol e a Copa do Brasil ainda no meio do campeonato. Verdade. Então ele pega o Atlético Paranaense aqui no Paraná e pega o Nacional na Colômbia. Então ele tem 2 jogos bem complicados no meio do Campeonato Brasileiro. Hein? Muito, muito. Apesar de que o discurso do Hernan Crespo, quando ele chegou, ele falou que pensar no Campeonato Brasileiro, queria deixar as Copas de lado, né? Agora, o São Paulo, o grande alento da torcida do São Paulo é que o São Paulo fez as últimas 2 partidas. Foi um péssimo jogo contra o Flamengo, mas foi bem contra o Bragantino e foi muito bem contra o Corinthians. Tem que ver agora, o fiel da balança vai ser esse jogo contra o Juventude, que vai ser em Caxias do Sul na quinta-feira. Já está previsto chuva e 5 graus em Caxias do Sul e aquela neblina gostosa que não dá para ver nada. Que maravilha. A gente vai encerrar o programa de hoje com 3 situações muito tristes. A torcida do Sport invadiu o CT, isso antes da derrota para o Botafogo, hein? Para ver que não funciona esse negócio de botar pressão. Olha só o que torcedores da organizada do Sport fizeram com os atletas do Sport Recife. Põe no ar aí. Em boa viagem, a gente vê todo mundo e a gente vai pegar. Tá pensando que é brincadeira? A gente tá de brincadeira aqui não, porra. Todo mundo aqui tem antecedente criminal, porra. Entendeu? Pera aí, caralho, porra. É certo mesmo, cara. Independente de qualquer coisa, a gente é esporte, cara. A gente é esporte, pô. Mas vocês não estão representando. A gente quer escutar de você, que a gente não ouviu ainda. O que é que tá pegando nessa patifaria, porra? E o foco da mídia vir tirar os holofotes de vocês, porra. Tá ligado? Ninguém chega com a conclusão, porra. Vocês estão sendo fila da puta, porra. Vocês estão sendo fila da puta todinho, caralho. Isso rola na camisa, porra. Respeita a palavra. O cara alertou o grupo de jogadores que todos têm antecedentes criminais. Eu acho que era até dispensável mencionar isso pela forma como eles se dirigiram aos atletas, né, Mário? O vídeo ele continua e ele sacode, ele pega o Pablo pela camisa e sacode a camisa do Pablo. Então, uma coisa lamentável. Eu acho que o chefe de segurança do Sport deve ser demitido sumariamente, porque não tinha um segurança do clube ali para resguardo dos jogadores. Poderia ter acontecido alguma coisa grave, ele poderia ter dado um tapa, um soco. Qualquer dia vai sair uma facada dessa aí dentro do centro de treinamento, vai ser uma desgraça. Então, lamentável o que a diretoria do Sport fez e lamentável o chefe de segurança. Nem conheço o rapaz, nem sei o nome dele. Mas a segurança do clube, deixar o jogador à deriva, sozinho, com um grupo de torcedores, se é que a gente pode chamar de torcedor, que já está dizendo que tem antecedente criminal, isso é uma ameaça. Ou seja, eu já tenho antecedente criminal. O que ele quis dizer com isso? Ele está ameaçando o jogador, está deixando o jogador com medo. Então, lamentável, e eu acho que esse assunto não pode ficar barato, não. Tem que saber quem é o chefe de segurança do clube e se ele recebeu ordem de algum diretor para deixar isso acontecer. Olha, e quem pensa que isso só acontece no Pernambuco? Nosso querido Rio de Janeiro. Olha só o que aconteceu no CT do Vasco da Gama. Essa guerra vazada. Porra, os erros são os mesmos, a gente apoia, a gente se mata. Tem um moleque nosso que vai chegar lá da puta que pariu, sexta-feira, tava lá pra ver vocês. A merda que vocês fizeram, bada de merda que vocês fizeram. E a gente que se fode, né, que pagou passagem e tá lá, voltar na sexta, pra ver vocês jogando. Tomar no cu, a gente não ganha porra nenhuma nessa porra não, rapaz.
A gente paga pra ver vocês jogar. A gente não ganha porra nenhuma na sacanagem jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você parceiro com a família. É você mesmo. É você mesmo, pô. É você mesmo. Qual foi, Wilson? É tu mesmo, Cris. Olha aí. E só para finalizar, daí nós só temos imagens, né? Do São Paulo, né? No São Paulo, parece que o pessoal permitiram, né, que os integrantes da organizada de São Paulo fossem conversar com os jogadores. Pode botar as imagens aí. Eles foram convidados a entrar. Agora eu queria perguntar uma coisa para você, Gaspar. Alguma vez essa pressão, seja uma pressão consentida, como foi essa aqui dos torcedores do São Paulo, seja aquela pressão absurda que nós vimos ali da torcida do Vasco e do Sport, alguma vez deu resultado? Isso funciona? Não, é lamentável e eu não compartilho com nenhuma dessas atitudes. O lugar do torcedor é na arquibancada. O lugar do jogador é no local de trabalho treinando e competindo. Eu sou contra treinador em CT. CT não é local para torcida. Eu não compartilho em hipótese alguma de violência. Então, o torcedor tem todo o direito de ir ao estádio ou não ir. Uhum. E se for, pode vaiar, pode questionar, pode desabafar, mas nunca partir para agressão. Quando você parte para agressão, é complicado. E outro, o jogador, cara, não pode esquecer, ele sofre uma pressão já gigante, que é a família dele fica reclusa, fica refém, né? Os filhos ficam reféns, ele fica refém e muitas vezes ele faz parte de um sistema dentro do clube. O clube está atrasado, o clube não cumpre com as obrigações, não honra o que tem que honrar e esse jogador tem que estar sempre de cabeça ok para poder entrar dentro de campo e trazer resultado. E você sabe que futebol, muito dele está focado no psicológico. O cara tem que ter autoconfiança, tem que estar bem, tem que estar motivado para ele ter sempre um melhor rendimento, além de não é só treinar. Ele tem um conjunto de coisas que favorecem o alto rendimento dele. E essa pressão não faz isso. Essa pressão, pelo contrário, inibe, porque ele fica com receio. Vou errar um passe, vou errar um chute, vou errar mais inseguro ainda. Gera muita instabilidade e insegurança psicológica para ele, né? E para o grupo inteiro. Então, não favorece. Não favorece. Eu acho que tem que fazer o que a torcida do Fluminense fez e deu um exemplo. 2009, foram para campo e gritaram time de guerreiros. Tiraram o time de uma fase difícil que era quase impossível não ser rebaixado. Não foi rebaixado e foram campeões. Esse é o papel do torcedor. Ô Mário, essa relação, é preciso também dizer o seguinte, né? E geralmente quem faz isso são as organizadas. Sempre, né? sempre. Nunca é o torcedor, sempre. O torcedor comum do São Paulo, do Vasco da Gama, do Sport Recife, ele vai para o Morumbi, ele vai para São Januário, ele vai para a Ilha do Retiro para ver o jogo, ele vai, ele xinga, mas ele não faz esse tipo de pressão que a gente viu aí. Essa relação é promíscua, muitas vezes porque o clube quer, o clube permite. Não sei o que você pensa a respeito, Mário, mas eu acho que existe sim uma relação, às vezes até tem dirigente que abre as portas, facilita o acesso justamente porque ele acha que aquela pressão vai dar resultado. Enio, se o clube não permitisse, era só chamar a polícia. É só chamar a polícia, bota o camburão ali na porta e ninguém entra. É óbvio que há essa permissão. Eu concordo com o Gaspar, eu acho que qualquer tipo de violência, ela é deprimente, é crime, né? Nós temos que... Esse tipo de coisa a gente não pode apoiar nunca. Mas eu acho também que falta um pouco dos jogadores também se preservarem, né? O time perde. E aí o cara nem sei quem é o jogador, tá? Então, por favor, se estiver me vendo aí, não é nada contra você, que eu nem sei quem é o jogador. Mas o cara sai para jogar boliche com a família depois de uma derrota, ele tá pedindo para encontrar alguém da torcida do Vasco no meio do caminho também, né, cara? Você perdeu um jogo, fica em casa, se preserve. Nada justifica a violência, mas o jogador também precisa se preservar. Eu lembro uma vez, uma eliminatória de Copa do Mundo, eu estava dentro do vestiário da seleção brasileira, o Brasil empatou com o Peru, e eu vi 6, 7 jogadores da seleção brasileira com convite para ir para uma boate, para ir dançar numa boate. Mas eu tinha empatado com o Peru numa eliminatória de Copa do Mundo com risco de ficar fora. Óbvio que eu não ia falar nada, mas isso irrita o torcedor. Então o jogador tem que ter essa inteligência, que ele também se expõe demais. Ele também vai para baile, vai para posta coisa, grava onde é que ele está, fazendo festa. Ele tem que entender que hoje a gente vive num mundo muito violento, com pessoas extremamente ignorantes nesse sentido.
Então ele também tem que se preservar e o clube também tem que ajudar os jogadores nesse ponto. Falar, não é o momento de você sair de casa agora. Agora, nada disso justifica a violência. Somos totalmente contra isso. E assim a gente termina o Jogo Limpo TV de hoje. Valeu, meu caro Gaspar. Boa, Enio. Foi um prazer estar aqui com vocês, meus craques, de novo em mais um episódio do Jogo Limpo TV. Acompanhe a gente sempre no YouTube, bata o sininho, por favor, se inscreva nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, estamos lá também. Pessoal, a gente conta com vocês. Vem com a gente, faz um programa legal, dê sua opinião, manda seus comentários. A gente aprende com vocês e vai estar aqui olhando os temas e olhando os comentários de você para fazer um programa cada vez melhor. Um abraço, Mário, querido. Mário, até um beijo, mais. irmão. Um abraço. Cleitinho, obrigado, Cleitinho. Enio, valeu. Um abraço, Gaspar, um abraço, Enio, um abraço aos nossos espectadores aí e até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, pessoal. tchau.